Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais uma informação muito importante, um conhecimento valioso para ajudar você a lhe informar, esclarecer e tirar dúvidas de tudo que acontece dentro do INSS. Se você estiver passando por alguma dificuldade, é para isso que nós estamos aqui. Faça uma consulta aqui no canal que você vai encontrar diversos vídeos. Pessoal, benefícios que o INSS garante, tá? Benefícios de incapacidade, que são os mais solicitados dentro do INSS. Bom, ele é fornecido para segurados, empregados que por algum motivo de saúde ficarem incapacitados para o exercício de atividades por um período acima de 15 dias, no caso de empregados, tá? Para quem está desempregado, lembrando que deve estar ou no período de graça ou estar contribuindo para o INSS, tá? O INSS é obrigado a conceder benefícios, tá, para segurados que sofrem qualquer tipo de acidente que resultem em sequelas, tá, que diminuam a capacidade para o trabalho. A incapacidade pode ser parcial ou pode ser total, tá? Aí vai ser comprovado através de documentação e laudos em perícia, tá? Existem doenças que dão direito a benefício, tá, com mais facilidade. Em geral, qualquer doença ou lesão de incapacidade, por exemplo, temporária para o trabalho, deve ser elegível para o recebimento do caso de um auxílio-doença. Isso inclui, por exemplo, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, assim como lesões ocupacionais, distúrbios, musculoesqueléticos e traumáticos, Bom, e existem doenças que nós já falamos em alguns vídeos, indicam a necessidade de uma aposentadoria, no caso, que é o benefício de incapacidade total e permanente, são conhecidas pelo INSS, pela Justiça, que são as doenças consideradas muito graves, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplausia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, esclerose múltipla, hepatopatia grave. Nesse caso também foi incluído o lúpus, tá? E a epilepsia também como doenças graves. Então vale muito a pena você saber dessas listas. Nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos sobre doenças que aposentam. Vale muito a pena você assistir para dar um esclarecimento. O vídeo é específico sobre o assunto. E com relação a receber benefícios do INSS, é aquilo, pessoal? É muito bonito no papel, como a reabilitação profissional, como a função do perito, só que na prática funciona de uma maneira muito diferente, E é desse assunto que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, por isso é muito importante que você acompanhe essas informações com muita atenção. Bom, o artigo 86 da Lei 8.213/91 diz que o auxílio acidente ele será concedido como indenização, tá? Ao segurado quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultarem, tá, em sequelas que impliquem a capacidade para o trabalho, que habitualmente esse segurado exercia, tá? Lembrando sempre que o auxílio acidente ele não se acumula, tá, com o auxílio doença ou com qualquer outra aposentadoria. E será devido apenas depois que as lesões do acidente elas forem consolidadas, quer dizer, depois que elas forem comprovadas. Então, quem está de auxílio doença não pode receber o auxílio acidente, tá? Geralmente o que acontece? Quando esse segurado que está recebendo o auxílio doença é diagnosticado que ele ficou com uma lesão que reduziu a sua capacidade laborativa, quer dizer, ele vai voltar a trabalhar, ele pode voltar ao mercado de trabalho, mas ele não tem mais aquela capacidade de 100%, tá? Foi reduzida devido ao quê? A lesão, devido a algum problema de saúde que ficou, e ele não consegue mais desempenhar as habilidades que tinha. Então, nesse caso, se cessa o auxílio doença e passa-se a pagar o auxílio acidente, tá? A única exigência é que a pessoa comprove a relação direta entre o acidente sofrido, a doença contraída e as lesões permanentes que dificultem atividades profissionais, tá? E como não há, por exemplo, um grau de comprometimento necessário, por exemplo, ela não fala, só tem direito ao auxílio acidente quem tiver um grau X de lesão ou de doença. Não existe isso, tá? Até a mínima redução da capacidade, olha aí, pode ser suficiente para você fazer jus ao benefício, tá? Então isso é muito importante saber. Se você teve aí um problema, por exemplo, na mão, a gente vê que as pessoas às vezes têm aquela tendinite, e perde, por exemplo, alguns movimentos na mão, mas a pessoa continua podendo desempenhar uma função, só que ela tem dificuldades, por exemplo, para digitar. Então o que acontece? Mas é mínimo, ele está mexendo a mão ainda, mas para digitar não consegue, já tem direito ao auxílio acidente, tá?
tá? Se tiver afastado de auxílio-doença e receber alta, o perito, num caso como esse, deve sim ceder, né, conceder o auxílio-acidente para esse segurado. Agora, uma pergunta também muito recorrente é se existe estabilidade, tá? Após um ano do retorno a uma empresa, né, a empresa pode dispensar você, tá? A estabilidade não é até aposentar. Você pode entrar com uma ação, tá, de indenização contra a empresa, por exemplo, pela perda parcial da capacidade laborativa, porém será apurado, né, se a empresa concorreu à culpa do acidente que ocasionou a lesão. Quer dizer, nós já falamos, você teve um problema dentro da empresa, um acidente dentro da empresa, você tem que comprovar que a empresa, por exemplo, ela não fornecia um equipamento de segurança, que a empresa obrigava você a trabalhar acima de uma carga horária, exigindo uma meta. Existem diversos casos que devem ser comprovados à justiça. E lembre-se, a empresa vai vir com um batalhão de advogados em cima, querendo contestar a sua decisão, falando que não, o acidente foi irresponsabilidade tua, você que não foi responsável na hora que você estava, por exemplo, operando uma máquina, alguma coisa nesse sentido. Então prepare-se, tá? Bom, para auxílio acidentes ocorridos depois da reforma da Previdência em 12 de novembro de 2019. Se você sofreu um acidente ou contraiu doença dentro dos requisitos do auxílio-doença até 12 de 11 de 2019, tem direito adquirido ao benefício com as regras pré-reforma, tá? Então, pós-reforma. Nesse caso, o valor do benefício ele é 50% da média, tá? Dos 80% das maiores contribuições que você fez no INSS desde 1994. Bom, para resumir, o valor do auxílio acidente é 50% do valor que você recebia, por exemplo, de auxílio doença. Você recebia 2.000 de auxílio doença, o valor do auxílio acidente ele é R$1.000. Você retorna ao mercado de trabalho ou sua empresa, volta a receber o seu salário juntamente com o auxílio acidente. Agora tem um problema, o auxílio acidente, antes ele só cessava, por exemplo, quando esse segurado se aposentasse ou então falecesse. Depois da reforma da Previdência, mudou algumas coisas. E o ano passado nós tivemos uma medida provisória que autoriza o INSS também chamar para pente fino e revisão esses segurados que recebem o auxílio acidente para constatar, para avaliar se ainda existe o problema que gerou o benefício. Então o que está acontecendo? Tem muito segurado que está recebendo alta do auxílio acidente. Caso você seja prejudicado, você já sabe qual é o caminho, né? Procurar a justiça, tá? Bom, por lei, o próprio INSS ele deve oferecer reabilitação profissional, tá? Fornecer órtese, próteses para ajudar na reabilitação. Lembramos que os benefícios de incapacidade eles são passíveis sim por lei, tá? Em ser chamados, por exemplo, ou encaminhados pelo perito do INSS para a reabilitação profissional ou mesmo judicialmente, que anda acontecendo bastante casos, tá? A própria justiça encaminhando segurados para a reabilitação profissional. Quando o segurado ele é chamado para a reabilitação profissional, ele é obrigatório, tá? Ele não tem opção, por exemplo, de dizer eu quero ou não quero participar. Os benefícios por incapacidade têm a concessão prevista no artigo 59 a 64 da Lei 8.213 e no artigo 201. Serão concedidos mediante contribuição de segurados que preencherem requisitos necessários para recebimento de benefício ou reabilitação profissional. Quer dizer, isso está dentro da lei, tá? Os benefícios mais comuns, aposentadoria por invalidez e auxílio doença, dentro da reabilitação profissional, nós já falamos aqui de certos cursos que são oferecidos. Muitas vezes vão oferecer um curso para você aí que não tem nada a ver, né, com a função que você desempenhou há anos, mas você é obrigado a participar da reabilitação profissional. O bom da reabilitação profissional é que em vez de você, por exemplo, receber uma alta num pente fino ou numa perícia médica, dentro da reabilitação, enquanto perdurar o programa, você não tem o seu benefício cessado, nem os pagamentos, tá? Agora, o cumprimento da reabilitação profissional é obrigatório. Muitas vezes aí estão encaminhando para a reabilitação profissional e não estão chamando para fazer curso, não estão chamando para nenhuma atividade. Os segurados estão se sentindo muito inseguros com isso. Muitos já foram chamados, por exemplo, por uma assistente social para fazer uma entrevista, e nessa entrevista foi avaliado toda a situação. Pessoal, na reabilitação profissional não conta somente a lesão, não conta somente, por exemplo, a doença que está impedindo esse segurado de trabalhar, tá?
é verificado também a situação social desse segurado, tá? O ambiente que ele mora, se tem família, grau de escolaridade, tem tudo isso que conta dentro da reabilitação profissional. E, por exemplo, um segurado que foi encaminhado para a reabilitação profissional quando estava no período de graça, ele foi mandado embora de uma empresa, estava naqueles 12 meses de carência, né, que ele pode, se sofrer algum acidente ou uma doença, ele pode pedir o benefício, e ele foi encaminhado para a reabilitação profissional. Ele está desempregado. Se você envia essa pessoa para a reabilitação profissional, dá para ela um curso em qual ela não vai se adequar, ou ela não tem possibilidade de exercer a função que foi adaptada ali para ele, né? Na perícia, eles dão um certificado e falam, ó, tá pronto para trabalhar. Não consegue o encaminhamento para nenhuma empresa, por exemplo, que tem aí parceria com o INSS. Essa pessoa, ela não pode ficar desamparada. A única fonte de renda que ela tinha era o benefício que estava recebendo enquanto estava na reabilitação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Baixa escolaridade, principalmente, tá? Se você está desempregado e com baixa escolaridade, o INSS não tem como, por exemplo, dar baixa no programa de reabilitação e te abandonar aí a própria sorte. Isso não existe, porque coloca em risco o seu sustento e o sustento da sua família, tá? Então essas são informações muito importantes relacionadas, por exemplo, a você que ficou com uma sequela, que ficou com algum problema, que diminuiu a sua capacidade para o trabalho, você tem direito ao auxílio acidente. Se você está recebendo o auxílio doença, está terminando, por exemplo, o perito está achando que você já está melhor, cobre do perito. Olha, eu estou com uma sequela, não tenho condições de desempenhar o meu papel profissional como antes. Eu tenho direito ao auxílio acidente. Por isso, o conhecimento é muito importante. Numa situação como essa, você citar para o perito que você tem conhecimento da lei, já muda muita coisa, tá? O perito não vai negar, porque ele sabe que você tem conhecimento da lei. Para aquele que está mal informado, que não sabe, passa sem percepção e o INSS é que sai beneficiado, né? Ele acabou negando aí um benefício que era direito desse segurado. Você que está sendo prejudicado de qualquer forma no INSS, você encontra aqui no canal diversos vídeos que nós tentamos ajudar aí a resolver qualquer problema. Mas se não houver uma solução, não houver o reconhecimento dos seus direitos, procure a justiça, tá? Um benefício de incapacidade, ele é necessário que você comprove com elementos, sabe, que é a documentação, que você tenha laudos, histórico cirúrgico, laudo de tratamentos que você fez, receituários médicos, tudo isso é muito importante para se anexar no processo, para o magistrado ter ciência das suas condições e colocar em prática o que está escrito na lei. Mas você também vai passar por uma perícia judicial, tá? Então, aguarde. E a própria justiça também pode lhe encaminhar para a reabilitação profissional. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que essas informações tenham sido importantes, elucidaram, trouxeram conhecimento que vai ajudar você. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos. Pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de meses já que você não encontra solução, mas nós vamos te ajudar, e o melhor de tudo é de graça, você não paga nada, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, semana, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família com paz, amor, prosperidade, muita saúde. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.